O senhor Felipe Quintana, diretor-secretário do IEE, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. A história tem sido pródiga em nos oferecer exemplos de que o progresso econômico, verificado a partir de transformações liberais, aumenta a expectativa de vida e o conforto material de todas as pessoas. Em contrapartida, a intervenção do Estado nas atividades mercantis e nas trocas voluntárias entre os cidadãos acarreta distorções na atividade econômica, nos preços, padrões salariais, taxas de juros e lucros, provocando efeito contrário. A partir dessas distorções, o Estado começa a atuar em áreas nas quais tem pouca vocação, provoca dispersão dos recursos disponíveis e abusa de seu monopólio de coerção. Além disso, o constante aumento da intervenção estatal abre caminho para regimes autoritários, nos quais todas as questões relativas ao consumo de bens e serviços são determinadas pelo Estado. Por isso, para assegurar a nossa liberdade, é necessário manter permanente vigília sobre avanços governamentais. Só assim faremos jus à premissa básica de que o Estado foi criado para servir seus cidadãos e não para torná-los seus reféns. Declaro abertos os trabalhos do terceiro painel do Fórum da Liberdade, com o tema Liberdade e Intervencionismo. Contará com as participações de Denis Rosenfield, Gustavo Franco e Alberto Carlos de Almeida. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o mediador Paulo Ibel. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, informo que este painel terá duração de 1h30, sendo 20 minutos para cada um dos painelistas e logo após teremos mais 30 minutos para o debate. As perguntas deverão ser feitas por escrito, entregues às recepcionistas da sala que passarão à mesa. Nosso primeiro palestrante é o senhor Alberto Carlos Almeida. Ele coordenou pesquisas eleitorais da FGV entre 2002 e 2005, e da Ipsos Public Affairs entre 2005 e 2007, onde foi responsável pelo Pulso Brasil, uma pesquisa mensal sobre consumo, economia e política. Atualmente, dirige o Instituto Análise, que realiza análise de dados e pesquisas para o setor público e para empresas privadas. Tem grande experiência em assessoramento de campanhas eleitorais e escreveu um best-seller, A Cabeça do Brasileiro. Por favor, com a palavra, Alberto Carlos Almeida. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite do IEE para participar do fórum. Eu tive um contato, meu primeiro contato vindo aqui a Porto Alegre no IEE foi no ano passado, um pouco menos de um ano atrás, e se deveu basicamente ao livro aí, A Cabeça do Brasileiro, que eu vou apresentar alguns resultados desse trabalho, né, para a gente refletir um pouco, né, as dificuldades do Brasil de aceitar, sei lá, as ideias liberais de um modo geral, tá? Aí se aplica não só o liberalismo econômico, mas o liberalismo também com relação a costumes, hábitos. Eu vou passar aqui, temos os slides aqui, simplesmente a questão toda. Isso foi uma pesquisa nacional financiada pela Fundação Ford, tá? Nós perguntamos a todos os brasileiros o que eles pensam sobre determinados temas. E esse slide, até um slide provocativo, que é: nós realmente conhecemos o Brasil? Nós achamos que o Brasil é de um jeito, mas ele é de outro? Notem, os resultados que vocês vão ver são resultados para a população brasileira. Nós somos uma pequena parte dela. Nós hoje somos 190 milhões e a grande massa da nossa população ela tem um nível de escolarização muito baixo.
O que o trabalho fez, quando você realiza uma pesquisa, você tem que decidir o que entra na pesquisa. Você gostaria de colocar tudo, mas é impossível. A nossa decisão foi tomarmos como temas as questões da obra de Roberto da Mata e de seus seguidores. Na realidade, a grande originalidade do trabalho se deve a isso, a uma combinação de conceitos antropológicos, conceitos culturais, com dados quantitativos de uma pesquisa baseada em estatística. Os temas aí do livro, enfim, da apresentação, são esses que estão aí. Nem todos o da Mata escreveu, mas quando uma outra pessoa escreveu, está lá mencionado, Jeitinho Brasileiro, a Lívia, ela foi orientada pelo da Mata a tese de doutorado dela. Ali embaixo tem o Roberto Cante de Lima, que lida sobre conflito, judiciário, enfim. Ele é um gaúcho radicado no Rio já há muitos anos. E ele também é um seguidor do da Mata. Quer dizer, então, todos esses temas, inclusive, são temas do pensamento social brasileiro. Os que estão aí, a gente vai ver todos esses temas abordados na apresentação de uma forma muito breve. Tem uma nota metodológica, foram feitas 2.363 entrevistas no Brasil inteiro, repito, com a população adulta. Primeiro tema, ética familista. Nós, brasileiros, isso é um problema para a gestão do serviço público, mas não só. Tem aí os slides, eu nem vou ler tudo, mas vocês sabem, temos muitas empresas familiares, políticos empregam parentes, desembargadores, juízes empregam parentes. A pesquisa detectou isso. Como a pesquisa detectou isso? Nós fizemos uma pergunta em quem você confia mais. Tem lá, confiança na família, nos amigos, confiança nos vizinhos. A confiança na família é muito maior do que a confiança nos amigos. A interpretação mais ampla disso, a família é algo que você não escolhe. Tem um ditado que diz, nome e cara a gente não escolhe. Os amigos não, você escolhe no decorrer da vida, são relações que você monta, relações impessoais, que vai e vão, que vêm e vão, melhor dizendo. Você faz e desfaz, enfim. E aqui, essa diferença entre a confiança na família, o que eu estou vendo, para efeito de conclusão, é a diferença. A diferença é enorme entre a confiança na família e a confiança nos amigos. Ela é enorme, porém ela é maior junto às pessoas de escolaridade mais baixa. Ou seja, quanto menor a escolaridade, maior a probabilidade que uma pessoa se associe a um familiar no negócio ou dê um emprego a um familiar no serviço público. Quanto maior a escolaridade, menor a chance que isso aconteça. Nós medimos o fatalismo, né, aquele samba antigo, né, da União da Ilha, a cigana lê o seu destino. Quer dizer, o brasileiro é fatalista, ele acredita em destino, acredita muito. Quer dizer, nós demos 4 frases, Deus decide todo o destino, você não muda nada da sua vida, Deus decide, os homens mudam um pouco, Deus decide, os homens mudam muito, não há destino. A maioria da população brasileira acredita que Deus decide ou tudo ou muito do nosso destino. O cara estava num acidente de avião, morreu, estava no lugar errado, na hora errada, foi Deus que quis. Se não morresse ali, ia morrer logo em outra coisa. Tá? E essa crença no destino é tanto maior quanto menor a escolaridade. Sempre vocês vão ver esses 2 slides. Um com a conclusão geral e o outro segmentado por escolarização. Comportamento sexual também, tem aí, no livro tem vários exemplos da mídia, quer dizer, teve alguns anos atrás, naquele shopping Frei Caneca, em São Paulo, 2 homossexuais se beijaram, foram expulsos do shopping, o segurança disse que só podia beijo de homem e mulher. O brasileiro, nós fizemos uma bateria de perguntas perguntando o que eles acham de práticas sexuais, e o resultado é um resultado conservador. Homossexualismo, várias práticas, sexo anal, sexo oral, a maioria é contra. Surpreendentemente, não surpreendentemente, quer dizer, se a gente considerar que a família é importante, um lugar que a família é muito mais importante do que qualquer outra coisa, relações familiares, obviamente a prática sexual é menos diversificada, né? A gente brinca, é isso mesmo, a família, do ponto de vista sexual, é entediante. Tá? O resultado dá isso aqui, né? As pessoas são mais contrárias à diversidade, ao pluralismo de práticas sexuais. Aqui tem muito número, mas basta ver que o a favor é menor nas escolarizações mais baixas e maior na escolarização mais alta. Está aqui. O que é a visão que a pessoa tem da masturbação masculina? O a favor é muito pouco na escolaridade baixa. Na escolaridade alta, quem tem superior completo, 71% é a favor da masturbação masculina, ou seja, 70% desse auditório, ou que tem superior completo, apoia a masturbação masculina. Não significa que faça, mas apoia. Se você aceita, a probabilidade de fazer é maior. Tá? E se você é contra, a probabilidade de fazer é menor. Tá? É assim que a gente tem que ler esse dado.
Todo mundo gosta de piadinhas sobre sexo, não sei porquê. Bom, treinamento da polícia. Não sei se vocês sabem, a academia de polícia aqui no Sul se chama Brigada, Polícia Militar. Ela tem um treinamento que a polícia tem que se comportar de uma determinada maneira na rua, tá? Inclusive não colocando em risco a vida de inocente. Há pouco tempo atrás, em São Paulo, teve um tiroteio que a polícia foi protagonista na estação de trem de metrô da Sé. Não morreu ninguém, porque existe destino e está controlado por Deus. Graças a Deus não morreu ninguém. Podia ter morrido, como acontece diariamente no Brasil. Só que a polícia, ela não é treinada para fazer aquilo. Então, por que ela procede assim? Tem lógica, tem um motivo para ela proceder assim. Tá? O motivo é que a sociedade apoia isso. O policial que mata um bandido na rua, mesmo que morra alguém que não tem nada a ver com a história, um inocente, ele é condecorado pelo comandante do batalhão dele. O comandante do batalhão não fez isso porque é um sujeito perverso. Ele fez isso porque ele representa a mentalidade dominante da nossa sociedade. Aqui eu acredito que muitos não se importariam, ou talvez alguns envergonhadamente ficariam satisfeitos, se o casal Nardoni fosse assassinado na prisão por algum dos presos lá, aqueles tão próximos lá. Porque existe essa cultura no Brasil. Tá? Nós fizemos várias perguntas, né? Todas elas têm a ver com olho por olho, dente por dente, a polícia matar um suspeito de um crime, linchamento, linchar alguém suspeito de um crime violento, o preso sofreu um abuso sexual, um preso por estupro sofreu um abuso sexual na prisão. A maioria apoia isso. Se a gente somar aqui o sempre certo, certo na maioria das vezes, errado na maioria das vezes significa que é certo às vezes. Tá? Depende da situação. Então, a maioria da sociedade brasileira aceita a ideia, e olha, a interpretação aí é maior, tá? Significa o seguinte: nós sabemos que a saída liberal, clássica, enfim, no sentido amplo do termo, para o combate à criminalidade em São Paulo está diminuindo décadas, né? Uma década de estatística, vem diminuindo os assassinatos. O que acontece? Tem um economista da FGV lá, o Aloysio Araújo, mostrou isso. Em São Paulo tem aumentado a população prisional. Simplesmente, o que você faz para diminuir o crime? Não é ocupação de morro no Rio de Janeiro, ocupação do Dona Marta, não é isso. Você tem que apurar, levantar provas, levar para a justiça, direito de defesa, julgamento, o cara é considerado criminoso ou não e vai para a cadeia. É assim que acontece. Todo lugar do mundo foi assim. Né? É o que está sendo feito no estado de São Paulo. Tá? Essa saída é uma saída não institucional, nesse sentido, uma saída personalista, uma saída baseada não numa ética institucional, mas numa ética da violência, olho por olho, dente por dente. E isso é mais apoiado pela população de escolaridade mais baixa. A população de escolaridade mais alta é mais contrária a isto. Bom, tem aí o tema da corrupção, vai aparecer agora. Não adianta, numa pesquisa, você perguntar para a pessoa se ela é contra ou a favor da corrupção. É claro que é contra. Como você também não adianta perguntar se você é racista. Ninguém é. Ninguém se declara. Tá? Você tem que perguntar de formas indiretas. Nós, brasileiros, sabemos que o favor é uma coisa sempre certa e a corrupção é uma coisa sempre errada, mas o jeitinho depende da situação. O jeitinho pode estar certo, pode estar errado. Depende de que lado nós estamos do balcão. Depende das circunstâncias. Nós demos para os entrevistados várias situações e perguntamos para os entrevistados se aquilo era a favor, se era jeitinho ou corrupção. Não perguntamos se eles fazem aquilo ou não. Depois até a gente perguntou. E fazem. Tá? Então, aí tem várias situações. Todas essas situações aqui que são jeitinho, são situações de furar a fila. As situações que são corrupção, são situações de a quebra de uma regra formal, ter 2 empregos e trabalhar em um só, por exemplo. Como nós interpretamos isso? O que significa furar a fila? A fila é uma regra muito simples, quem chega na frente é atendido primeiro. É uma regra informal, não tem punição prevista, positiva, uma lei positiva prevendo algum tipo de punição para quem fura a fila. Porém, nós damos uma palavra carinhosa a furar a fila, jeitinho. Né? Pode estar certo, pode estar errado. Se eu furei a fila, está certo. Se eu fui vítima, né, alguém passou na minha frente, está errado. Ora, quando alguém é eleito, ele saiu dessa sociedade que está ali, tá, que considera quebrar a regra informal jeitinho. Ele vai gerir o serviço público. Ele vai ter que quebrar uma regra informal, talvez algum dia ele se veja nessa situação. A minha pergunta para vocês, ele será mais ou menos tolerante com relação a isso, em termos de foro íntimo? É claro que ele vai ser mais tolerante. Para que ele fosse mais intolerante, ele não poderia classificar da maneira que está ali. E isso é mais forte na escolarização mais baixa. Até para chamar a atenção de vocês,
um amigo que trabalha no serviço público tirar um documento mais rápido que o normal, para as pessoas de escolaridade mais baixa, nem jeitinho é um favor. Porque, cognitivamente, ela vê a situação de uma forma diferente. Ela não foi educada para ver a situação da mesma maneira que nós, que temos um nível mais elevado de escolarização, fomos educados. Tá? Então, hoje, nesse minuto, estão nascendo 2 brasileiros, um terá uma educação maior, outro terá menos educação. Eles terão, necessariamente, visões de mundo diferentes quando chegarem na idade adulta. Isso aqui é o ícone, digamos assim, o principal emblema de como você trata, por uma regra informal, o espaço público. Eu não arrumei uma foto do metrô de Londres cheio, mas o que acontece? Quando ele fica cheio, as pessoas ficam do lado direito. Quem não tem pressa fica parado aqui do lado direito, e quem tem pressa passa andando do lado esquerdo. Isso é uma regra informal, é uma forma de você cuidar do espaço público, tá? De você gerir o espaço público. Pois bem, no Brasil, qual a visão que as pessoas têm de espaço público? Vamos pegar um aqui. Sei lá, alguém dá uma festa com som alto, isso significa incomodar o vizinho? Não, tem muita gente que acha que não é problema. Todo mundo aqui já foi vítima de um vizinho que deu uma festa com som alto. E talvez muita gente aqui já tenha feito o contrário, deu uma festa com som alto e vitimou o vizinho. Isso agora é meu dia de dar o troco. Tá? Essa é a nossa visão de espaço público. Aqui entra a parte econômica. Demos várias áreas da economia e perguntamos quem deveria controlar, governo ou as empresas. A população, na maior parte das áreas econômicas, é mais favorável ao governo. Isso significa o quê? Que isso está segmentado por classe. Quanto mais baixo o nível escolar, mais intervencionista a pessoa é. Quanto maior o nível escolar, menos intervencionista a pessoa é. Se você quiser aumentar o liberalismo da população brasileira no longo prazo, é simples, aumente o nível escolar. Faça um esforço educacional grande, que a população se tornará mais liberal do ponto de vista da intervenção do Estado na economia. Aqui uma bateria de regulação. Se o governo deveria controlar todos os preços de todos os produtos no Brasil, todos os valores de todos os salários no Brasil, a maioria apoia essas medidas. E essa maioria apoia por quê? Porque a maioria das pessoas da nossa sociedade, dos adultos brasileiros, tem escolaridade baixa. Eis a prova do resultado. Quanto menor a escolaridade, mais a pessoa acha que o governo deve socorrer as empresas em dificuldade. O item mais importante da obra do Da Mata é esse, o trem-bala do Rio. Vocês se lembram que teve um trem que foi alvejado por tiros de traficantes, tinham ministros no trem. O Sérgio Cabral disse, o governador afirma que será enérgico, que tinha autoridade no trem. O governador não é enérgico quando tem um cidadão comum, mas quando tem autoridade ele é. E o chefe de polícia disse que os bandidos só atiraram porque não sabiam que havia autoridade no trem. É verdade. Porque no Brasil pessoas diferentes têm tratamentos diferentes. E nós medimos isso com a pesquisa. Olha, eu estou falando para os liberais, ó, quer popularizar o liberalismo? O caminho é este. O país mais liberal do mundo, os Estados Unidos, é onde você tem uma ética da igualdade. Foi espontaneamente aplaudido. Isso é a maneira de popularizar o liberalismo. Não é só, eu vi aqui mais cedo, quando alguém falou, os pobres ganham, etc., foi aplaudido também espontaneamente. É normal que seja assim. Testamos aqui, o patrão diz para o empregado, agora você pode me deixar de me tratar por senhor, pode tratar por você. O que o empregado deveria fazer? Tratar por você somente 39%, continuar chamando de senhor 61%. Pessoas diferentes têm direito a tratamentos diferentes. Tem aqui a do elevador social. Os empregados de um prédio, sei lá, os condôminos dizem que agora vocês podem usar o elevador de serviço, perdão, o social. O que os empregados deveriam fazer? Passar a usar o elevador social ou continuar usando o elevador de serviço? A maioria diz que é continuar usando o elevador de serviço. Pessoas de origens sociais diferentes têm direito a espaços físicos diferentes. Essa é a interpretação mais ampla desse resultado. Isso é mais forte na escolarização mais baixa, uma espécie de servidão voluntária. Tem uma bateria do livro, enfim, eu já estou chegando ao final, estou controlando aqui o tempo, que trata de racismo. Tá? Eu vejo aí que um dos temas aí dos liberais é cotas. Cotas é um tema problemático, porque não é só um tema liberal, é um tema racial também. Tá? Nós, brasileiros, temos uma classificação estável. Não sei se vocês se lembram quando a Halle Berry ganhou o Oscar lá de melhor atriz, etc. As manchetes americanas foi a primeira atriz negra ganha o prêmio. Ela não é negra no Brasil. No Brasil ela não é negra, ela é parda. Jamais, ela nunca foi, não é e nunca será. Porque nós somos treinados para ver as pessoas de uma maneira diferente. Nós testamos isso. Temos uma cartela com 8 fotos, 2 brancos, um branco nordestino,
3 pardos e 2 pretos. E perguntamos a cor deles, etc. Essa classificação estável no Brasil. Existe um conto anedótico aí que quem é pardo no Nordeste, quando vem para o Sul, fica preto. Não é verdade. Todo mundo vê igual no Brasil as cores. Tá? E nós perguntamos quais desses aí é a média dos brancos, dos pardos e dos pretos. Parecia ser mais inteligente, ser mais honesto, ter mais estudo, ter modos mais educados. O branco ganha em todos. Em segundo lugar, o preto e, por último, o pardo. O pardo é mais vítima do preconceito. Outras perguntas nessa direção. Tá? Dar mais jeitinho, os brancos ganham. Ser mais preguiçoso, os brancos ganham. Mas ser um criminoso, quem ganha é o pardo. Tá? Essa é a visão que o Brasil tem das cores. Tá? Nós fomos adiante, perguntamos as profissões. Quem parece ser um advogado, branco, aí vai caindo o status profissional, vai caindo o percentual que menciona branco. Tá? Vai caindo o status profissional, vai subindo pardo e preto. E os pretos só ganham no pior status profissional, engraxate. Tá? Essa é a visão que o Brasil tem das cores, tá? Das pessoas. Demos essas cartelas, variando o status social, para ver se era classismo ou racismo. Não é classismo, é racismo. Perguntamos com qual desses você gostaria que sua filha casasse. Pode notar que o branco varia o status dele. São 3 cartelas diferentes. O branco ganha em todas, tá? Então, existe uma preferência pelo branco. Mais do que isso, quando você cruza nesse quadrado azul, tem quando o branco prefere casar com branco, quando o pardo com pardo e quando o preto com preto. Quem aceita mais a mistura no Brasil é o pardo. Óbvio, né? Ele já está misturado. Tem experiência na família. Mas está lá o resultado valida a pesquisa. O pardo é quem mais, o menos racista no Brasil é o pardo, e o mais racista nesse sentido é o branco, é quem menos se mistura. O pardo ele se mistura mais com o branco, ele quer embranquecer a família, que ele não é bobo, ele sabe que o branco leva vantagem. Tá? O movimento negro faz um discurso, olha, essa é uma coisa que eu digo aí quando eu vou falar para o movimento negro, ele importou um conceito americano, temos que ter cuidado quando importamos alguma coisa dos Estados Unidos, não se adequa aqui. Ele quer que os brasileiros sejam negros e brancos. Os brasileiros não se veem assim. Os pardos não se sentem protegidos pelo movimento negro. Portanto, eles têm que casar com alguém branco. É a maneira deles se protegerem. Tá? Então, essa é a dificuldade, isso se aplica até mesmo às ideias liberais. Quando você importa uma coisa do jeito que está lá e põe aqui, ela não vai se enquadrar perfeitamente. A estrutura social é outra, a mentalidade é outra, a cultura é outra. Esse dado não está no livro, eu menciono isso lá, porque a escolaridade não tem impacto no racismo. Todos, independente da escolaridade, são igualmente racistas. Tá? Tem um pequeno impacto, mas é irrelevante, considerando-se os outros elementos da pesquisa que eu acabei de apresentar para vocês. Algumas conclusões, isso tudo está no livro. O brasileiro mais moderno, mais liberal, etc. e tal, é alguém que tem superior completo. Isso é mais exacerbado se alguém for homem, jovem, morar numa capital de estado da região sul e sudeste. É exatamente esse contexto que nós estamos aqui. O brasileiro menos liberal, ou mais arcaico, foi a palavra que eu utilizei no livro, menos moderno, né? Ele não completou o 2º grau. Tá, fez até o 2º grau, mas não completou. E isso é exacerbado se for uma mulher idosa, moradora da região nordeste, e de uma cidade que não seja capital de estado. Esse perfil é majoritário no Brasil. Esse é o grande desafio nosso. Esse perfil é majoritário. Nós sabemos as grandes forças que movem a socialização das pessoas. Família e religião são forças conservadoras, a grande força mudancista é o sistema escolar em conjunção com o mercado de trabalho, as duas coisas estão muito ligadas. Alguém que sai melhor posicionado do sistema escolar fica melhor posicionado no mercado de trabalho. Os economistas estão aí, N estudos que mostram isso. Tá, o cara que não teve uma boa formação se torna um camelô, o camelô vive de dar jeitinho, obviamente ele vai valorizar o jeitinho. Tá, esse é o contexto social predominante que nós vivemos. Temos aqui só uma comparação de escolaridade, países católicos e protestantes, para mostrar que o protestante é mais avançado que o católico, isso no passado, até hoje. Nosso nível de alfabetização em 1991 era idêntico da Grã-Bretanha em 1876. Tá, mais de 110 anos, digamos assim, de atraso com relação ao nível de alfabetização, o que dizer de outras variáveis educacionais. Ora, isso explica, em grande parte, a diferença da aceitação de determinadas ideias. Aqui um mapa da Prússia, primeiro censo da Prússia, em pretinho aqui a cidade em que Lutero pregou lá as teses lá do luteranismo. O vermelho é onde as pessoas eram mais luteranas, o azul menos e o cinza intermediário. A predominância do luteranismo
aumentou o nível escolar. Aqui é a taxa de alfabetização. Aqui são indicadores de desenvolvimento econômico, mão de obra na indústria e renda per capita. A tese desse paper, está mencionado aqui, está na internet, é que Weber estava errado, que, na verdade, quando você aumenta o nível educacional, você aumenta o capital social e, portanto, a pessoa passa a ser mais dinâmica economicamente, e aí acaba aceitando melhor o capitalismo. O sistema escolar alemão foi montado em cima da religião luterana. E foi um sistema escolar voltado para quê? Não para fazer universidade, como fizeram os jesuítas e o catolicismo para enfrentar a reforma, mas sim para fazer com que toda a população aprendesse a ler e escrever. Uma coisa muito simples, que depois, obviamente, você precisa avançar. Aí são 40 países, dados públicos da internet, com a mesma régua de medição. O Brasil é o pior colocado em nível de escolarização. Uma outra régua também na internet, tem os sites aqui, 40 países, 39, sei lá, o Brasil é o último colocado também. Nesses 40 países, tem países desenvolvidos, em sua maioria, mas também tem países não tão desenvolvidos, como é o caso do nosso. O último slide, o que a escolarização faz? Tá? Ela faz com que a pessoa que pensa antes de ser escolarizada, ela pensa de uma maneira mais mágica. Perdeu o emprego, ela vai pedir para o prefeito, ela quer um emprego público. É uma mágica, né? O prefeito gosta de mim, portanto, vai dar um emprego para mim. Uma pessoa de maior escolaridade, quando perde o emprego, escreve um currículo. Escreve lá, põe no papel suas habilidades, diz, alguém deve precisar disso. Eu vou atrás desse alguém que precisa disso. É uma solução individualista, uma solução histórica. A pessoa que tem menos escolarização tem uma solução mágica pelo destino, pelo governo, pelo Estado. Tá? Então, o recado básico de uma apresentação dessa, se você quiser melhorar o apoio social no Brasil, isso aqui tem que ser paciente, claro, aqui eu não estou dando nenhuma solução mágica. Nós temos que voltar as nossas melhores e maiores energias para a equalização das condições educacionais no Brasil. Muito obrigado. Alberto Carlos, muito obrigado. Agora vamos passar a palavra ao senhor Gustavo Franco, que é bacharel e mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com MBA e PhD pela Universidade de Harvard, foi presidente do Banco Central do Brasil, durante o período em que esteve no serviço público, teve participação decisiva na formulação, operacionalização e administração do Plano Real. Foi professor e pesquisador do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro e consultor de diversas organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Participa de diversos conselhos de administração e consultivos e escreve regularmente para jornais e revistas. Tem 10 livros publicados e mais de uma centena de artigos acadêmicos. É com muito prazer que passo a palavra ao senhor Gustavo Franco. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao IEE a oportunidade de retornar aqui. Faz muitos anos que eu vim a primeira vez ao fórum. Desde então, tenho vindo de forma irregular, mas sempre entusiasmado, sempre impressionado com a mobilização que é possível fazer apenas no Rio Grande. Apenas o Rio Grande foi capaz de produzir o IEE do jeito que ele existe, que é um modelo que, quiçá, seja possível reproduzir pelo país para que as ideias que aqui se professa possam repercutir mais por aí. Isso é muito necessário. Alguém falou ontem, usou a expressão um debate plural. Eu, na verdade, quando convidado para este painel, recebi a notícia de que iria fazer um debate com o senador Luiz Mercadante, que infelizmente não pôde comparecer. Vinha preparado para um diálogo que seguramente será mais ríspido do que eu vou ter com os meus colegas de painel, mais rico, mais interessante. Tive muitos diálogos com o senador Mercadante no Senado, que era o alçapão dele. Aqui a situação talvez fosse um pouco diferente. Mas é uma pena que ele não esteja. Algumas das coisas que eu vou dizer, de alguma maneira, vão estar dirigidas a ele. Eu pensei em colocar um objeto assim para representá-lo, mas isso não seria justo. Muito bem.
eu tenho 20 minutos e um assunto monumental, que é a crise financeira. Portanto, vou ter que ser um pouco telegráfico em tratar os pontos principais, sem perda de substância. Acho que a grande pergunta é o que há de novo. Afinal, ciclos econômicos nós conhecemos bem, o capitalismo tem ciclos desde quando começou, eles são próprios da inovação. O mundo financeiro é um locus privilegiado de inovação, nada mais natural do que aí se gerem ciclos e instabilidade. A gente vive com isso há muitos anos. Mas acho que mais importante que isso é lembrar o seguinte, é lembrar do que essa crise ela não é o fim do capitalismo, ela não é a ponte para um novo mundo, um novo socialismo, bolivarismo, sei lá o que seja. Nós não temos mais essas utopias ou ilusões ou sonhos que dão conforto, às vezes ilusório, mas não deixa de ser conforto, talvez melhor que houvesse. O fato é que o mundo é esse que nós temos, e essa é uma lembrança importante num momento como esse, porque o fato de que essas coisas acontecem não significa que, diante de crises, não há nada a fazer. A postura liberal, a postura do bom senso, não é uma postura de esperar que a crise se resolva sozinha. Acho que, pelo contrário, pessoas que, como eu, e são muitos aqui nessa sala, que acreditam no Estado de Direito, na liberdade, o tema desse encontro, na economia de mercado e na democracia, sabem muito bem, e isso foi bem repetido aqui, que esses valores não caem do céu, por mais naturais que eles pareçam quando deduzidos de forma abstrata do que seria a boa convivência entre seres humanos. Esses valores são sempre conquistados, são resultados da ação humana, resultados do intervencionismo. E daí os paradoxos que essa crise vem trazendo. O doutor Roberto Tivita, ontem, quando falou de liberdade de imprensa, enfatizou bem o aspecto que a liberdade de imprensa, como qualquer outra liberdade, é resultado de ação humana, de conquista, de levantar da cadeira e fazer coisas. Portanto, é preciso ter claro que democracia, economia de mercado, Estado de Direito são construções nossas, são instituições que sempre dão muito trabalho de construir, porque frequentemente nascem erradas ou são pervertidas a partir de propósitos, de evoluções históricas que as encaminham por uma direção equivocada. Do ponto de vista de democracia e liberdade, as histórias são conhecidas. Vou me concentrar em outras situações sobre como a moeda, uma instituição fundamental para a economia de mercado e para o horizontalismo, para o tratamento equânime das pessoas no mundo da economia, essa instituição, a moeda, foi muito pervertida no Brasil para que ela fosse colocada a serviço de um projeto político, de uma maneira de organização social que nos levou a um beco sem saída em algum tempo. E tudo isso começa, vale 2 minutos de digressão, começa em 1933 com um processo que ocorreu em tantos outros países, onde a moeda deixou de ser uma criação da natureza, perdeu o seu vínculo com os metais preciosos e se tornou apenas um pedaço de papel assinado por uma autoridade e cuja aceitação é obrigatória na forma da lei. Todos temos que aceitar esses pedacinhos de papel. Este momento da história da humanidade, quando a moeda passa a ser criatura do homem e não mais da natureza, é um momento fundamental. Para nós foi 1933. Esse é um momento onde um enorme poder é conferido às autoridades que assinam e fabricam esses pedaços de papel.
em boa parte do mundo, na maior parte do mundo, mesmo na América Latina, quando se fez essa transição dos metais preciosos para o papel, uma instituição foi fortalecida ou estabelecida ou inventada para criar uma espécie de contrapeso à possibilidade que os Estados nacionais passaram a ter de abusar desse poder em detrimento do cidadão, abusar da capacidade de pintar papel, prejudicando o cidadão comum. Essa instituição é o Banco Central. Não é que seja um quarto poder, é apenas uma instituição pública onde se fez a sede deste importante conflito de interesse entre o desejo de ter moeda estável de boa qualidade para todo mundo e os outros usos da moeda que o Estado pode fazer, legítimos e ilegítimos. Em toda parte do mundo se fez o Banco Central para ser uma espécie de contrapeso do Executivo e evitar que ele abusasse da moeda. Aqui não. Aqui não se fez o Banco Central nos anos 20, quando se tentou a primeira vez, nem nos anos 30, quando todo mundo fez, nem nos anos 40, por causa da guerra, nem depois da guerra, mesmo quando prometemos no acordo de Bretton Woods, fizemos a SUMOC com o intuito de levar o assunto com a barriga adiante, levamos durante muito tempo, e quando fizemos em 1965, o Banco Central era um apêndice do Banco do Brasil, não era um Banco Central digno desse nome, só em meados dos anos 90, a rigor, meados dos anos 80, fizemos alguns progressos, mas só depois do Plano Real, quando foram cortados os laços do Banco Central com os bancos oficiais, estaduais e federais, e feitos outros ajustes na governança do Banco Central, é que nós talvez tenhamos construído o mais tardio dos bancos centrais desse planeta. Acho que nenhum país desse planeta completou o seu Banco Central pouco antes do século XXI começar. E por causa desse atraso institucional extraordinário, este virou o país da inflação. Nós tivemos aqui uma hiperinflação que não deixa nada a dever às que foram observadas na Europa, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Foi uma tragédia de implicações distributivas monumentais e que criou algumas distorções próprias desse país, como, por exemplo, a ideia de correção monetária, que, no fundo, representa o Estado capaz de criar a moeda estável seletivamente para determinados circuitos, agentes e transações. Nunca uma moeda estável, saudável para todo mundo, só para os amigos do Estado ou quem gritasse mais alto. Para romper esse vício imenso, esses muitos anos de absurdo, de inflação de 40% ao mês, foi necessário o intervencionismo. O Plano Real, a reforma monetária que finalmente foi bem sucedida no Brasil, foi intervencionismo, foi do bem, foi para consertar, mas foi intervencionismo. Em seguida, nós tivemos uma crise bancária, no seio da qual nós tivemos que empreender cerca de 90 intervenções em instituições financeiras, entre liquidações, intervenções na forma da Lei 6.024, casamentos na polícia, outras formas de fusão e aquisição de instituições financeiras com o intuito de proteger o depositante da crise sistêmica. Intervenção é parte do mundo liberal, do capitalismo liberal que nós vivemos, desde 1933, porque o processo de fabricar a moeda é um processo empreendido por mãos humanas. São os bancos centrais que fazem de acordo com suas contas, não há mercado para resolver esse problema. Tampouco havia antes, apenas nos subordinávamos a uma regra que determinava que a política monetária era produzida pela quantidade de ouro que a atividade de mineração era capaz de extrair da terra. Substituímos essa regra por uma outra, onde pessoas supostamente sábias controlam a quantidade de moeda que se faz e assim vamos. Às vezes,
as pessoas fazem moeda de mais, às vezes fazem moeda de menos, e assim se produzem crises, enfim, e essas confusões como as que nós estamos vivendo agora. Eu ouvi mais de uma vez a expressão criação excessiva de moeda ontem, quando pessoas se referiram à crise financeira. É verdade, nesse sentido é uma falha que não é propriamente do capitalismo, é uma falha de seus gestores, dos gestores da moeda, como acho também difícil dizer que não tenha havido uma falha, e houve sim, de natureza regulatória, muito importante, uma vez que a moeda é um território essencialmente da inovação e da instabilidade, e lidar com a inovação é um desafio permanente. Nunca se pode dizer que as coisas estão prontas no sistema financeiro ou maduras, elas sempre estão em transformação, sempre trazendo desafios regulatórios novos. Acho que tivemos uma falha de política monetária, nos Estados Unidos em especial, uma falha regulatória muito grande em lidar com inovações, principalmente na área de operações estruturadas, derivativos e securitizações. E, terceiro lugar, uma falha de gestão da crise, que deixou que uma crise, em princípio, localizada em alguns segmentos do sistema financeiro, se tornasse uma crise sistêmica de dimensões planetárias, o que, obviamente, torna a situação toda muito mais difícil de se lidar. O conserto, sem dúvida, é intervenção das mesmas autoridades que produziram a confusão, não tem outra maneira de fazer. Isso não significa subverter o capitalismo, porque esta é uma parte do capitalismo que sempre será administrada. O maior dos gurus da intervenção, Keynes, está longe de ser uma pessoa contrária aos ideais do capitalismo liberal e da democracia. Ele é, sim, vítima de um sequestro, que não é nem relâmpago, é um sequestro continuado e apropriação indébita no Brasil por inflacionistas de quinta categoria que querem ter Keynes como seu muso da intervenção, como se a intervenção fosse uma regra e não algo a ser utilizado num momento excepcional de crise como o que nós estamos vivendo agora e apenas nesse momento. Em qualquer outra circunstância, a intervenção é a exceção e a regra é o funcionamento dos mercados, o mecanismo provado de boa alocação de recursos, horizontal e com todas as virtudes que nós conhecemos. O que exatamente é preciso fazer a partir de agora? O tempo é muito curto para entrar no detalhe, mas seguramente o desafio é o de entrar no detalhe, porque como nós não temos nenhum sonho que funcione como uma porta de escape para dizer que está tudo errado e precisa começar tudo de novo, o desafio que se coloca, inclusive para os nossos governantes, é dizer exatamente o que tem que fazer, como é que tem que tratar o derivativo de crédito, as operações de securitização, requisitos de capital, governança global e questões muito difíceis. Lisonjeiro, interessante que o Brasil faça parte desses foros de discussão, que o G7 seja G20 e que o Brasil vá lá se pronunciar. Agora, é pena que vá lá não levando as lições que nós aqui tivemos no problema da nossa crise bancária e das várias soluções aqui empreendidas que estão sendo reinventadas lá, mas que leve platitudes e observações superficiais, como quem está jogando para a plateia, está achando muito bom estar sentado lá e não tendo nenhuma contribuição propriamente muito relevante para o que está acontecendo. Acho que o grande desafio que nós temos diante de nós, e eu vou ficar por aqui para não extravasar o tempo, é que, no fundo, as alternativas que nós temos hoje em dia, quando se trata de modelos econômicos, se dividem entre capitalismo democrático liberal e capitalismo autoritário de teor asiático. As outras coisas latinas exóticas eu acho que nem conta. A história é o seguinte,
é preciso, e é sempre um desafio, demonstrar que o capitalismo democrático performa melhor do que o capitalismo autoritário. O crescimento da China e de países de capitalismo autoritário ao longo dos últimos anos é um desafio para que aqui do lado de cá nós sejamos capazes de mostrar que com o capitalismo democrático nós também podemos crescer e também temos a agilidade decisória e a criatividade necessária para lidar com crises. Não é um desafio fácil, porque cada país tem a sua complexidade, é difícil decidir as coisas em democracia, às vezes as decisões requerem compromissos que custam caro ou são mais difíceis de serem construídos, mas eles são democráticos. Há um valor implícito, inquestionável em soluções desse tipo quando comparadas aos modelos autoritários. Eu tenho para mim que nós estamos no limiar de construir uma espécie de novo contrato social de natureza mais global do que nós tivemos no passado, onde capitalismo, democracia, economia de mercado, horizontalismo e moeda sadia serão cláusulas pétreas que as futuras gerações vão desenvolver, seguramente com mais habilidade que as gerações anteriores. Muito obrigado. Gustavo Franco, muito obrigado pela sua exposição. Nosso próximo palestrante é o senhor Denis Rosenfield. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do México, fez sua pós-graduação na França, tendo obtido o grau máximo de doutor de Estado pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, em 1982. Atualmente, é professor titular de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e pesquisador do CNPq. Autor de vários livros, é professor visitante em instituições de países como França, Alemanha, Argentina e Estados Unidos. É articulista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo, além de ser também colaborador da Folha de São Paulo. É com muito prazer que passo a palavra ao Denis Rosenfield. Bom, bom dia. Muito obrigado, primeiro, ao IEE, por mais uma vez esse convite e essa oportunidade para que nós tenhamos uma pequena intervenção sobre a questão da crise econômica, o intervencionismo estatal e, eu diria, sobretudo, também a tutela estatal, que vai ser o tema sobre o qual eu vou me delimitar, eu vou me cingir. Agora, antes de mais nada, eu gostaria que nós começássemos com uma questão genérica em relação à crise econômica. O Gustavo Franco já tocou no assunto, apenas vou retomar. Nós estamos ouvindo muito no Brasil, o que me deixa extremamente preocupado, discursos sobre o fim do capitalismo, sobre a crise do capitalismo, como se nós estivéssemos mais ou menos chegando a uma situação mais ou menos, digamos, de fim de mundo, de quebra, de ruptura e, portanto, de emergência de uma sociedade socialista, por exemplo, o socialismo bolivariano, que enfim, é o resgate dos regimes totalitários do século XX, começa a sinalizar aqui na América Latina. A situação é completamente esdrúxula, né? Lá pelas tantas, o Fidel Castro está dando conselho, né? Quer dizer, um país falido, viveu quando conseguiu ter algum tipo de prosperidade com a mensalidade que era mandada pela extinta União Soviética, e, portanto, agora aparece como exemplo. O Chávez também, da mesma maneira, aparece dentro desse processo. Então, isso é extremamente preocupante, porque nós devemos entender que o capitalismo ele vive de ciclos e vive de crises. E as crises sempre fazem com que o capitalismo saia revigorado, quer dizer, aquilo que o Schumpeter já chamava a destruição criadora, e, portanto, nós estamos diante de um processo de uma evolução, onde chegaremos certamente a um novo patamar. Peguem exemplos que são absolutamente, eu diria, enfim, evidentes, mas as pessoas se esquecem. Máquinas de escrever. Alguém se lembra ainda? Olivetti, Remington, Facite, ainda tem na Gerdau, Jorge? No museu, né? Agora, isso aí foi, durante o momento, um instrumento produtivo extremamente importante.
Agora, quando houve a falência da Olivetti, da Facit, ou seja, o que nós tivemos? Ou a transformação dessas empresas? Tivemos desemprego, tivemos crise, etc. E aí nós surgiram outros nomes, né? Outras empresas. Hoje é Google, hoje é Apple, hoje é Yahoo, enfim, hoje é Microsoft, hoje é IBM. Ou seja, são outras empresas que resultaram precisamente desse processo. Agora, o ponto é o seguinte: nós temos uma crise, essa crise é endêmica ao processo, e tanto é endêmica que o próprio Marx, no século XIX, ficou esperando a última crise do capitalismo, que seria a crise definitiva que anunciaria o socialismo. Nós sabemos que Marx morreu esperando, no seu sofá morreu esperando, enfim, ele achava que ele tinha que trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, porque a crise era iminente e o socialismo apareceria a qualquer momento. Nada disso aconteceu. Agora, o que é importante é que, no Brasil, nós estamos voltando a escutar esse tipo de discurso. E esse tipo de discurso é um discurso extremamente perigoso, porque começa com coisas simples, por exemplo, coisas simples que dizem respeito à relativização da propriedade privada, que é um tema que certamente comparece do ponto de vista da atividade dos movimentos sociais, aparece nas ações do MST, e, portanto, o grande perigo que nós estamos enfrentando é que nós podemos entrar num processo de radicalização política no Brasil, conduzido pelos movimentos sociais, e quando eu me refiro aos movimentos sociais, eu me refiro ao MST, eu me refiro à Comissão Pastoral da Terra, ao Conselho Indigenista Missionário. Nós vamos ter aqui um debate sobre a questão das liberdades étnicas, espero que toquem nas questões quilombolas também, mas mostra que nós estamos aqui diante de um processo que é um processo de relativização da propriedade privada, que foi extremamente agudizado, radicalizado nesse governo e que tende a prosseguir. E eu diria mais, agora tende a prosseguir com, entre aspas, conhecimento de causa. O que é conhecimento de causa, entre aspas? Eles estão dizendo o seguinte: ora, nós tínhamos razão, o capitalismo está em crise e essa crise é definitiva. Nós já sabíamos aquilo que vai acontecer. Então, eu acho que quando esse tipo de opinião toma conta do imaginário de uma sociedade, esse tipo de ideia toma conta da representação que uma sociedade se faz de si mesmo, é porque nós entramos num momento extremamente complicado, um momento extremamente delicado, que exige, por exemplo, uma preocupação muito grande com a preservação da democracia. Agora, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e fazer um elogio público ao Ministério Público Estadual Gaúcho. Nós temos aqui a presença de um promotor, Luiz Felipe Weisheimer. Eu até pediria para vocês um aplauso ao Ministério Público e a eles, que foram, numa operação absolutamente pioneira no Brasil, aqueles que erradicaram as escolas do MST, as escolas ambulantes, que são centros de formação ideológica e são centros de formação revolucionária. Foram eles que, por exemplo, fizeram ações, inclusive liberando, por assim dizer, a Fazenda Coqueiros, do Dr. Félix Guerra, que estava praticamente cercada pelo MST. Vejam bem, nenhum Ministério Público no Brasil tomou esse tipo de iniciativa. E eu fico realmente preocupado, não apenas pelo Ministério Público em outros lados do Brasil, mas também pelas entidades empresariais que, no meu entender, não tomaram uma posição firme de apoio como deveriam tê-lo feito. Eu já disse isso publicamente, já disse isso privadamente, e eu acho que isso aí é uma questão da maior relevância, onde o Rio Grande do Sul adotou uma posição pioneira e, infelizmente, essa posição pioneira, no meu entender, não teve o apoio que deveria ter tido. Agora, nós estamos diante de uma situação ainda onde o Estado começa a comparecer precisamente como aquele que se sente fortalecido. Eu tomei um café da manhã ontem em São Paulo com o ex-ministro Palocci e fizeram uma pergunta para ele parecia um liberal respondendo, perguntando para ele o que ele achava da crise do capitalismo atual. Ele disse: as regras de mercado não foram seguidas.
Ou seja, não foi o fato de que nós precisamos mais Estado. Não, precisamos que as regras do capitalismo sejam seguidas. Agora, no Brasil, nós estamos observando um processo diferente. E esse processo diferente está se traduzindo pelo quê? Está se traduzindo por um discurso baseado na ideia de que o Estado deve se fortalecer. E que esse fortalecimento do Estado vai se fazer mediante uma maior intervenção estatal. Eu só para sair um pouquinho, precisa um pouco d'água. Assim. Uma maior intervenção estatal. Desculpe. Ora, de onde surge essa ideia? Que é uma ideia extremamente importante do ponto de vista político, não quer dizer que nós estejamos de acordo com ela, de que o Estado tudo sabe, de que o Estado realmente vai ser aquela instância que vai decidir pelos cidadãos aquilo que são os melhores investimentos, as melhores desonerações fiscais. Nós temos o caso agora, por exemplo, da desoneração do IPI para os automóveis. Por que não fosse uma regra de desoneração uniforme do IPI para todos os setores da população, empresarial, e não apenas para alguns? De onde surge essa ideia de que o Estado deve conceder privilégios? E que essa concessão de privilégios, ela está baseada na ideia de que ele sabe precisamente aqueles privilégios e aqueles benefícios que serão concedidos e que serão, portanto, aqueles setores que serão favorecidos. Isso coloca um problema que eu diria que é um problema de filosofia moral, além de ser um problema de filosofia política. Por que um problema de filosofia moral e por que um problema de filosofia política? Surge a ideia de que o Estado sabe aquilo que é o bem da sociedade. E não somente sabe aquilo que é o bem da sociedade, como sabe também aquilo que é o bem de cada indivíduo individualmente considerado. Ou seja, por que o Estado passa a ter o monopólio da noção do bem? Por que o Estado pode decidir o que é melhor para a saúde de cada um de vocês? Será que nós somos menores, incapazes de decisão, não podemos exercer a nossa liberdade de escolha e não podemos, pelo mesmo movimento, dizer, olha, eu prefiro me dedicar a tal atividade, procuro me dedicar a tal outra, eu prefiro beber, eu prefiro fumar, eu prefiro comer de tal ou tal maneira, sem ter nenhum tipo de restrição. Vejam bem, quando o Estado começa a adotar a ideia de que ele tem o monopólio do bem, ele passa a ditar a conduta dos cidadãos. E ao ditar a conduta dos cidadãos, nós temos uma outra forma de intervencionismo estatal, que não é o intervencionismo econômico, mas que é a tutela estatal. E nós estamos hoje vivendo um momento no Brasil que eu diria extremamente perigoso de tutela estatal. Ou seja, o Estado cada vez passa a decidir mais pelos cidadãos, como os cidadãos não pudessem decidir por si mesmos. Ou seja, nós devemos nos subordinar a quem? Nós devemos nos subordinar a uma entidade que começa a fazer leis, as leis aumentam nesse Brasil de uma maneira impressionante, as regras aumentam de uma maneira impressionante, sem que os cidadãos possam intervir nesse processo. Isso dentro de um país que nós sabemos, onde a faculdade de fazer leis se faz através do Executivo por medidas provisórias, se faz também através do Executivo por uma legislação infralegal, que são os atos administrativos, portarias, resoluções, instruções normativas, decretos e etc. Ou seja, então aí nos cabe a pergunta, onde fica a liberdade de escolha dentro desse processo? Será que nós não estamos aceitando que ela seja cada vez mais cerceada, sem que nós tenhamos, ao mesmo tempo, a possibilidade de intervir nesse processo? Ou seja, o Estado arroga-se uma posição de onipotência, se arroga uma posição de sabedoria, se arroga uma posição moral, e a partir disso se sente, inclusive, justificado, por que não, de arrecadar mais impostos. Ele sabe qual é o melhor destino. Ou seja, a empresa não saberia qual seria o melhor tipo de investimento.
O que seria o melhor tipo de investimento seria determinado por um burocrata. Deixa eu rapidamente fazer um pequeno parênteses para uma história que me aconteceu uma vez num debate na Band. Eu estava falando com o ex-presidente do BNDES e ele disse o seguinte: pena que eu deixei o BNDES agora. Eu estava pensando, eu já estava planejando, ele sozinho, Carlos Lessa é o nome dele. Eu estava planejando reformular completamente a siderurgia brasileira. Aí eu pergunto para ele: você não acha que as empresas siderúrgicas sabem melhor o que é para elas? Não, eu vou aglutinar tal com tal, vou fazer isso. De onde que surge a ideia que um burocrata possa dizer... Isso é sério, isso não é brincadeira, Gustavo. Ou seja, que vai dizer melhor aos proprietários das indústrias siderúrgicas o que é melhor para elas. Agora, isso é uma mentalidade aqui no Brasil tão forte que ela permeia e que ela entra em todos os domínios. Eu gostaria de dar 2 exemplos cotidianos de tutela estatal que me parecem bastante importantes. Vamos falar agora 2 exemplos. Um sobre o GPS e outro sobre a liberdade de fumar. Há uma lei agora, contestada pelo Ministério Público Paulista, de que todos os automóveis devem sair de fábrica com GPS. Primeira pergunta: por que o cidadão deve pagar mais 800, calcula-se R$800 por esse instrumento? Deve ser obrigado? Isso não seria uma questão de liberdade de escolha? Cada um poderia ou não ter GPS. Quem quer ter GPS? Não, é o GPS agora. GPS, o airbag é outro. Tem 2. Até eu posso, no próximo Fórum da Liberdade, eu posso falar do airbag. Agora, o ponto agora é o GPS. Então, calcula-se em R$800. Pergunto, por que o cidadão teria que pagar R$800 pelo GPS? O que o Estado vai dizer? Não, eu estou preocupado com a segurança dos cidadãos. Ah, é? E por que as pessoas não podem sair na rua de noite na cidade, às vezes nem de dia? Por que as cercas? Por que os cães? Por que os guardas? Por que as pessoas desprotegidas? Ou seja, o Estado não está cumprindo a sua função básica, que é a segurança dos cidadãos. As mulheres podem sair da rua de noite? É um absurdo isso em todas as cidades brasileiras. Em qualquer cidade brasileira, nós devemos nos perguntar: posso sair caminhando do hotel ou não posso? Essa é a realidade. Agora, o Estado diz que está cuidando da segurança porque está providenciando o GPS. Quer dizer, é um absurdo completo. Ou seja, então, ele perverte a noção de segurança, e ao perverter a noção de segurança, aumenta a tutela sobre os cidadãos. Ou seja, nós temos zonas conflagradas em todo o país, e não podemos andar nessas zonas conflagradas. Agora, vocês imaginem o GPS funcionando em todos os casos. Olha, pular cerca não dá mais. Ou se você imagina o prejuízo para a cadeia produtiva dos motéis, entende? Vai ser um assunto extremamente sério. Mas o problema é sério. Por quê? Aliás, o Ministério Público Paulista pegou bem esse ponto. É uma invasão da privacidade. E é uma invasão da privacidade de tal maneira que o indivíduo passa a ser controlado. No início vai ser controlado apenas pela sua empresa de segurança. Amanhã depois ele pode ser controlado pela Secretaria de Segurança do Estado. E a partir disso nós podemos ter um sistema que se monta de controle completo dos cidadãos. Vai se colocar também a questão, que já se coloca. Bom, alguns dias, já está acontecendo. Ontem eu dei uma entrevista para a Band News, e um ouvinte da Band News terminou me ligando ontem à noite, e me disse: olha, mas eu já estou pagando um seguro mais barato, porque, precisamente, eu tenho GPS no meu carro. Aí ele diz: bom, a partir do momento que o GPS for padronizado, os assaltantes vão saber onde está o GPS. E, portanto, aquele prêmio pelo seguro vai se tornar completamente inútil, com a grande contrapartida.
um maior controle dos cidadãos. E é isso que me parece extremamente importante e extremamente perigoso numa situação desse tipo. Vamos ainda dar um outro exemplo que eu acho importante, que é relativo à liberdade de fumar. Hoje nós estamos vivendo uma situação também completamente esdrúxula no país. Tem uma lei que está para ser votada hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Há um projeto do senador Tião Viana e outro do senador Romeu Jucá, no Senado Federal, relativo preservando a liberdade de escolha e outro, digamos, suprimindo a liberdade de escolha, e que está baseado na ideia de que o fumo deve ser completamente banido. Por que a ideia de que tem que ser banido? Por que a ideia de que a pessoa não possa exercer a sua liberdade de escolha? Num lugar desse, evidentemente, não cabe fumar, porque aqui a liberdade de um interferiria na liberdade de outro. Mas por que num restaurante a pessoa não pode chegar num recinto exclusivo para fumantes ou um recinto exclusivo para não fumantes, onde a liberdade de cada um é perfeitamente assegurada? Isso é uma questão aparentemente menor. Tem muitos partidários de que haja um banimento completo. Agora, o que nós devemos entender que o que está em curso em ações desse tipo é cercear o indivíduo. Pergunto, será que cada um não pode decidir o que é melhor para a sua saúde? Ou seja, se a pessoa quer fumar, quer beber, quer comer comidas gordurosas, qual é o problema? Cabe ao Estado informar, olha, isso aí pode ser benéfico ou danino para o seu organismo. Agora, cabe a cada um decidir. Amanhã depois, bom, muita carne dá colesterol, vamos parar de comer churrasco no Rio Grande do Sul. Bom, por quê? Ah, não, porque isso tem reflexo em ataques cardíacos, o sistema da Previdência está soberbado de doenças desse tipo, etc. Ora, caberia, quando muito, ao Estado, repito, informar, para que o indivíduo saiba. Não caberia aí ao Estado proibir. Tem um filósofo liberal inglês, David Hume, que ele tem um livro de teologia natural. Aliás, até voltado à questão do suicídio. Teologia natural, deixa eu explicar, é uma disciplina do século XVII, que é o discurso racional sobre Deus. Racional, portanto, sem nenhum tipo de pressuposto dogmático. E o Hume diz o seguinte: se Deus deu o livre-arbítrio ao homem, é porque ele pode utilizá-lo. Portanto, e utilizá-lo de uma forma que seja ou não favorável à sua saúde. Ele pode, inclusive, decidir dar cabo da sua própria vida. Por que o homem recebeu esse dom e os animais não receberam esse dom? Por quê? Diz ele, porque o livre-arbítrio, porque a liberdade de escolha, se é um dom divino, diz ele não está tomando uma posição dogmática de crença, se é um dom divino, é para que as pessoas façam uso, e façam uso segundo aquilo que estimam melhor para a sua própria saúde. Agora, o ponto que está sendo colocado hoje qual é? Ah, não, o Estado vai dizer o que é melhor para a saúde de cada um. Será que nós somos tão menores, tão incapazes, que nós não podemos decidir o que é melhor para nós? E se a pessoa gosta de churrasco, gosta de beber, gosta de fumar, qual é o problema? Por que caberia o Estado começar a regrar esse diferente tipo de situação? Ora, nós estamos aqui diante de algo que me parece extremamente perigoso, ou seja, o surgimento, a consolidação de uma mentalidade de tipo autoritária. E essa mentalidade de tipo autoritário começa em questões menores. Eu recinto para fumar, eu recinto para beber, é o tipo de comida gordurosa que se come, é o GPS, ou seja, exemplos da nossa vida cotidiana, onde cada vez mais aparece a tutela do Estado. E, portanto, o que nós devemos colocar é evitar esse tipo de situação. No caso, por exemplo, da liberdade de fumar, entra a questão, por que um dono de um bar, um dono de um restaurante, um dono de hotel, não pode precisamente, em nome da sua livre iniciativa, decidir qual é o tipo de estabelecimento que ele vai ter, admitindo e aceitando a liberdade de cada um. Portanto, nós entramos aqui diante de um tipo de situação, cuidado, não podemos criminalizar a liberdade de escolha.
Porque se nós criminalizarmos a liberdade de escolha, se nós criminalizarmos o ato de decidir, se nós limitarmos o livre-arbítrio, se nós limitarmos a liberdade de escolha, ou a liberdade em geral, nós vamos chegar a um regime onde impera a mentalidade autoritária. E, portanto, nós estamos aqui diante de uma situação, no meu entender, da maior relevância coletiva, porque o que está em jogo para nós é a liberdade de escolha. Muito obrigado. Denis Rosenfield, muito obrigado. Como temos muitas perguntas e pouco tempo, vou passar prontamente a elas. Primeira pergunta dirigida ao Alberto Carlos Almeida. Atualmente vivemos num estado policial, com diversas escutas ilegais, com desrespeito à lei. Isso tudo viola o Estado de Direito, mas parece que a população brasileira aceita. Na cabeça do brasileiro, os fins justificam os meios? E quais as consequências que esse pensamento pode ter no longo prazo? Olha só, todo mundo é pragmático, né? Esse daí é um caso aí específico, quer dizer, de grampear telefone, enfim, é uma coisa ilegal, né? Isso daí é um método de investigação que você tem que... Isso aí se discute, quer dizer. Mas o fato é que nós temos, quer dizer, essa coisa... Vocês viram lá o tema das privatizações. Eu recentemente coloquei, numa pesquisa do mês passado, coloquei esse tema novamente, até dando o exemplo da telefonia, isso melhorou, qual o apoio social que isso tem. São testes para efeito de comunicação. Na política, diferentemente da economia, quer dizer, na economia você consome a coisa fatiada. Você pode combinar um hambúrguer com um guaraná, um cheeseburger com a Coca-Cola, o inverso. Na política, quando você elege alguém, tá, você elege um pacote completo. Então, Fernando Henrique foi eleito porque baixou a inflação para manter a inflação baixa. A população apoia a privatização? Ideologicamente, não, porque a maior parte é de classe baixa. Porém, se ele fizer e continuar mantendo a inflação baixa, ótimo. É puro pragmatismo. Tá? Agora, no governo Lula, o que me consta, quer dizer, eu não acompanho isso muito de perto, mas nós temos algumas rodovias federais que pela primeira vez foram privatizadas. O governo Lula privatizou rodovias federais e provavelmente vai continuar fazendo. Tá? É o quê? Uma decisão pragmática. Tá? Então, a população ela tem esta visão pragmática. Até uma conversa que eu tenho tido com as pessoas aí mais à frente do movimento liberal, quer dizer, a melhor maneira de você transmitir as ideias liberais é você mostrar a consequência prática que aquilo tem no bem-estar da pessoa, que é o exemplo da telefonia. Tá? Tem consequência prática no nosso bem-estar grampear telefone ilegalmente? Eu acredito que não, qualquer um seria capaz de argumentar nessa direção. Tá? Então, ser liberal é preservar o Estado de Direito, e isso não faz parte de grampear ilegalmente telefones ou fazer escutas telefônicas. Muito obrigado, Alberto. Próxima pergunta, dirigida ao Gustavo Franco. Existe uma frase que diz, no Brasil, nada é mais definitivo do que uma medida provisória. Essas intervenções provisórias, essas intervenções temporárias que são realizadas de forma reiterada, não podem gerar uma distorção no longo prazo? E cito o exemplo da crise internacional. Bom, eu sempre tive um problema com os meus amigos da área política, porque eu gosto do Instituto da Medida Provisória, já confesso logo de cara. E, na verdade, eu tive uma experiência em Brasília, onde, eu diria muito simplesmente, se não tivéssemos o Instituto da Medida Provisória, nós até hoje estávamos com inflação de 40% ao mês. Ali, no final de 1993, depois da CPI dos anões do orçamento e da absoluta paralisia do Congresso Nacional, era preciso ter um instrumento, nos termos da Constituição, que permitisse que o Estado oferecesse ao Parlamento leis que, oportunamente, o Parlamento aprovaria.
o enunciado do problema nessa forma é em si meio exótico, mas com o tempo a medida provisória foi adquirindo uma outra dinâmica. Uma emenda constitucional que veio depois impediu que as medidas provisórias ficassem sendo reeditadas indefinidamente. Eu creio que ainda existem medidas provisórias da nossa época que vêm sendo reeditadas até hoje, que nunca foram votadas, mas as que foram feitas depois da nova emenda constitucional, numa certa altura, elas trancam a pauta e são votadas como projetos de lei, que eu acho que é uma fórmula bastante interessante. A medida provisória talvez não devesse existir se o parlamento brasileiro fosse um pouco diferente. Eu estou entrando aqui numa área que não é a minha, mas a sensação que eu tenho é que não há propriamente um senso de prioridade no parlamento, ou o mecanismo decisório não é objetivo o suficiente para que o parlamento responda às urgências nacionais, pelo menos no mesmo ritmo que o executivo trabalha. Ou seja, a observação é de um economista que ocupou um cargo no executivo. Eu não consigo ver esse país sem o Instituto da Medida Provisória. Porém, está me parecendo que, recentemente, nós entramos numa fase de absoluto abuso do instrumento, porque ele, na forma da Constituição, requer duas condições, a urgência e a relevância. E hoje a gente não tem mais nenhuma instância que delibere, julgue no Congresso sobre a admissibilidade, sobre se as coisas são realmente urgentes ou relevantes nas medidas provisórias que vêm. E mais, a medida provisória que chega com uma ementa para tratar de um assunto, chega no Congresso com 5 artigos, o projeto de conversão é aprovado com 30 artigos, alterando toda espécie de lei, lá dentro da ideia de outras providências, nenhuma das quais urgentes, e aí entendeu, distorce completamente o instrumento. Infelizmente, o país tem muitas urgências e esse é um instrumento para lidar com elas. Eu não sei como seria a nossa vida sem ela. A gente não deve pensar no mundo ideal, mas no mundo que a gente tem. Muito obrigado. Próxima pergunta dirigida ao Denis Rosenfield. No Fórum da Liberdade, se falou muito nos pilares da democracia: economia de mercado, Estado de Direito, liberdade e propriedade privada. Quase todos esses pilares sofrem intervenções reiteradas do governo. Isso seria uma forma de desvirtuar a democracia? E acrescenta, seria uma influência desse movimento bolivariano que se encontra instalado na América Latina? Primeiro, diria o seguinte: eu acho que esse movimento no Brasil é anterior ao movimento bolivariano. Ele vai se radicalizar, provavelmente, com o movimento bolivariano. Por que eu me refiro à sua pré-existência? Eu me refiro à sua pré-existência pela seguinte razão. O atual governo tem... Bom, o governo é esquizofrênico, tá? Vamos deixar isso bem claro. Do ponto de vista da política macroeconômica, da política financeira, é um governo responsável. Quer dizer, pragmaticamente, ele deve fazer aquilo que deve ser feito. Ele tem mantido a lei de responsabilidade fiscal, não reverteu nenhuma das privatizações, isso aí foi colocado pelos meus colegas. Ele manteve a autonomia operacional do Banco Central. Aliás, graças a isso, o Brasil está nessa situação extremamente estável e cômoda em relação aos outros países. E teve, digamos, ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central extremamente responsáveis, o Meirelles, e me refiro ao Palocci. Agora, isso é um lado do governo, é um lado com o qual os setores realmente estão contentes, festejam isso, eu também festejo, estou bem de acordo. Agora, nós não podemos esquecer que o movimento de relativização da propriedade privada, em particular, ele foi muito acentuado e conduzido pelo atual governo. De onde veio o decreto 4887 de questões quilombolas? Vem desse governo.
Ou seja, esse governo fez com que hoje nós tenhamos um problema racial no Brasil e um problema fundiário do Brasil da maior importância, onde, segundo determinadas estimativas, nós podemos ter hoje 22 milhões de hectares de terras potencialmente quilombolas. Isso é 1/4 da agricultura brasileira, para vocês terem uma ideia. Hoje, assentamentos do MST é quase o mesmo número da área de agricultura no Brasil. São em torno de 74 milhões de hectares para 84 milhões de hectares. Estou dando números brutos. De onde veio esse movimento de relativização da propriedade privada? Desse governo. Peguem as questões indígenas que nós vivemos agora, a questão da Raposa Serra do Sol. Ou seja, também são movimentos que vêm desse governo de relativização da propriedade privada. Então, isso me preocupa muito. E, na minha exposição, eu mostrei que isso também hoje afeta a questão relativa à tutela estatal, com a consequente restrição da liberdade de escolha. Da mesma maneira, nós estamos vivendo hoje digamos, eu diria, uma afronta cada vez maior ao Estado de Direito. Por que o Estado de Direito? Nós não podemos confundir a legalidade positiva de um país com o Estado de Direito. Por quê? Porque o Estado de Direito está voltado para um conjunto de leis cuja validade seja universal, impessoal, válida para qualquer pessoa e qualquer indivíduo e qualquer grupo social sem nenhum tipo de privilégio. Ora, o que nós estamos vendo no Brasil? Sistema de cotas, por exemplo, privilegia uma pessoa segundo a cor. Função social da propriedade nas ações do MST, privilegia um grupo determinado que não precisa nem seguir a lei positiva, quanto mais não seja o Estado de Direito. Então, nós estamos vivendo precisamente um momento de muita relativização também do Estado de Direito. Felizmente, me parece que pelo menos o Supremo, em algumas atitudes recentes, está atento a esse problema. Mas é um problema que, repito, é anterior à experiência bolivariana, só que a experiência bolivariana ela tende a ser acentuada. Ela vai ter uma lógica própria, a lógica própria, no caso do Chaves, não tenho dúvida nenhuma, é o estabelecimento de um regime totalitário, e o grande problema é que esse regime totalitário na Venezuela, na Bolívia, talvez com algumas ramificações no Paraguai e no Equador, tem muitos adeptos no Brasil. Basta vocês lerem, por exemplo, documentos do MST, documentos da Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, e mesmo setores partidários, para que vocês tenham uma visão muito clara de quanto isso realmente é uma ameaça real. Muito obrigado. Alberto Carlos, você mencionou que o brasileiro apoia que o governo ajude as empresas. Isso seria, praticamente, fazer com que os lucros sejam privados, né, e os prejuízos socializados. Será que os brasileiros sabem que o dinheiro para ajudar as empresas vai sair do bolso deles por meio de impostos, ou eles não sabem esse dado e por isso têm essa opinião? Olha, o nosso nível educacional médio é muito baixo. O brasileiro ele não sabe de muitas coisas. Tá? Para vocês terem uma ideia, uma vez, todo mundo aqui imagina que os americanos não conheçam geografia e nós saibamos muita geografia. Isso não é verdade. Uma vez eu coloquei um mapa mundi numa pesquisa nacional e pedi para localizar no mapa mundi alguns países. O Brasil, a Argentina, nosso vizinho, Estados Unidos, França e Japão. Sei lá, um da Europa, outro da Ásia. Sei lá, imaginem aí, quantos por cento responderam corretamente a posição do Brasil? População adulta brasileira. 50%. 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa mundi. Não acontece isso nos Estados Unidos. Eu tenho um dado lá de 88, todo mundo sabe onde fica os Estados Unidos. 80% dos americanos, em 88, sabiam onde ficava o México. No Brasil, 18% sabem onde fica a Argentina. Aí, não satisfeito com isso, eu dei um mapa do Brasil e pedi para localizar São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará e Pará, sei lá, um do Norte e outro do Nordeste. O mais corretamente apontado foi o Rio Grande do Sul, com 29%. Talvez o nome diga, Sul, sei lá, a pessoa olha para baixo. São Paulo fica com 23%, Brasília eu nem lembro. As pessoas não sabem onde fica a capital do país. Imposto, onde é que o brasileiro sabe que tem imposto? Porque, de alguma maneira, a maior parte dos brasileiros, quer dizer, ou conhece alguém ou ele próprio passou por a experiência de ser demitido de um emprego. E o argumento principal de quem demite é, olha, o imposto está muito alto, eu gostaria que você continuasse trabalhando aqui.
só que como o imposto está muito alto, eu vou ter que demitir. Então, ele sabe da existência do imposto exatamente nesse momento crucial da vida dele, se não dele, porque tem um mercado informal muito grande, mas de alguém que ele conhece que passou por essa experiência. Tá? Então, a maneira de você popularizar o tema do imposto no Brasil é por meio da geração de empregos. Tá? Não é por meio do socorro de empresa. O raciocínio dele é o inverso do brasileiro médio. Ele vai dizer o seguinte: olha, o governo precisa socorrer as empresas para não gerar desemprego. Aquela frase que vocês viram da pesquisa, ela não tem o estímulo de geração de empregos, porque você podia botar uma vírgula ali: o governo deve socorrer empresas em dificuldades, porque se não fizer isso, vai aumentar o desemprego. Aí a concordância aumenta muito mais. Tá? É um raciocínio muito simples, muito direto, não é um raciocínio que vai levar em conta conceitos abstratos, que o dinheiro saiu daqui e foi para ali, e, portanto, o benefício é privado, mas o prejuízo é público. Isso é um raciocínio mais intelectual, mais acadêmico. O raciocínio tem que ser direto, tem que ser em cima da geração de emprego. Muito obrigado. Próxima pergunta ao Gustavo Franco. Os 15 anos do real mostrou a importância da estabilidade econômica. Agora, na sua opinião, quais são as próximas reformas que devem ser prioritárias no Brasil? Bem, eu acho que nós interrompemos o processo de reforma em algum momento, seja porque estávamos vivendo crises internacionais, em 98, 901 especialmente, seja por um certo movimento de fadiga. As reformas produzem muitas vítimas. Não são vítimas inocentes, são vítimas culpadas. Isso porque o privilégio é sempre uma minoria explorando uma maioria, sem que essa maioria, às vezes, se dê conta de que paga um privilégio descabido a uma minoria, às vezes encastelada numa empresa estatal. Destruído o privilégio, às vezes, o cruel é que a maioria nem sabe que teve um benefício com isso, porque o benefício é muito disperso. Mas o malefício merecido aos privilegiados dói muito naquela minoria. Num processo de reforma que inclui vários tipos de reforma ao longo de vários anos, uma privatização de 100 empresas, como foi a nossa, vão se acumulando os grupos de minorias enraivecidas com a perda de suas boquinhas, e com o tempo isso vai se traduzindo em desgaste político e às vezes torna o reformador essencialmente alguém que se consome politicamente no processo. Eu lembro de depoimentos desse tipo feitos pelo ninguém menos que pelo Mikhail Gorbachev, dando conta da seu desaparecimento como homem público na União Soviética, tendo feito reformas na dimensão que ele fez, sem produzir uma guerra nuclear, trazendo a União Soviética para a condição de economia de mercado, mas ele se acabou no processo, tantas foram as tensões. Aqui, em certo momento, tivemos um processo de fadiga, parou, nós não temos reformas nas áreas que eu considero relevantes há algum tempo, e eu tenho a impressão que o tempo chegou de retomá-las de forma vigorosa. Quais são elas? Elas estiveram na ordem do dia em algum momento, foram retiradas. Elas são a legislação tributária, que é inamistosa ao empreendedorismo e à empresa privada, também as leis trabalhistas, que não têm o foco de gerar emprego, mas criar privilégios, e a legislação previdenciária. Na verdade, essas três reformas, se fosse ficar apenas nessas três, são reformas que fazem parte de uma pauta do setor privado, da empresa privada, que é a vítima da legislação trabalhista, da legislação tributária, ou seja, esse é um país que cobra imposto sobre o emprego, é disso que se trata a legislação trabalhista que nós temos, e se cobramos emprego, a mercadoria, portanto, é subofertada, as empresas são esmagadas por uma carga tributária que todos sabemos que é excessiva para sustentar um paquiderme estatal, que nem sempre cumpre o que deveria. Esse tipo de reforma, não tanto até pela
discussão sobre a eficiência do Estado, que vai entrar sempre no imaginário, no subjetivo, que as pesquisas capturam sempre a ambiguidade da população diante disso. Mas a empresa privada é muito concreta a experiência do imposto e do custo do emprego, e esta agenda do empresário, ela não conseguiu prosperar no mundo político. E acho que parte da culpa é do empresário, que se organiza no Brasil através de formas viciadas, alimentadas pelo imposto sindical e outros mecanismos que criam o corporativismo empresarial, que serve para manter o status quo e não propriamente como mecanismo de vocalização de demandas de mudança no sentido Obama, para o bem, não é isso? Está chegando o momento de mudar, e agora, talvez por causa da fadiga pela não-reforma que esse governo está nos produzindo. Muito obrigado. Em razão do adiantado horário, vamos encaminhar a última pergunta, mas eu quero registrar que foram realizadas diversas perguntas, muito boas, que mostra que realmente as pessoas estão ávidas por um momento para debater ideias e valores. E a próxima pergunta diz respeito a um valor, para o Denis Rosenfield. No Brasil, as pessoas, não existe o valor de igualdade perante a lei, onde todas as pessoas devem ter o mesmo tratamento. Cada grupo quer o seu privilégio, quer uma benesse. Isso serve para grupos empresariais, sociedade civil, eventualmente até servidores públicos. Como mudar esse ciclo vicioso de desigualdade perante a lei, onde todos querem buscar seu privilégio, gerando mais corrupção? Eu pensaria o seguinte: nós deveríamos nos basear primeiro na ideia de que a sociedade deveria ser ela o motor dessa transformação. Deveria ser a sociedade o motor desse tipo de mudança. Ou seja, a sociedade deveria reivindicar os seus direitos. A igualdade no Brasil é uma ideia completamente pervertida. Aliás, até no origem é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista, né? Agora, por quê? Porque ela está baseada na ideia de igualdade de oportunidades, a igualdade perante a lei, e no Brasil nós temos aí uma deformação. Dentre as diferentes significações possíveis da liberdade, nós terminamos privilegiando uma ideia que ninguém sabe bem qual é, que é a igualdade material. Você vai dizer, como é que não sabe o que é essa igualdade material? Não, ninguém sabe o que é essa igualdade material. Por quê? Igualdade de renda? É igualdade de salários? Que tipo de igualdade? Ou seja, o ponto é o seguinte: a livre iniciativa, a liberdade de escolha, elas desequalizam. Por quê? Alguns querem trabalhar e outros não querem trabalhar. Uma coisa tão simples quanto essa. Por que todos devem ganhar a mesma coisa se o trabalho não é o mesmo? Se o investimento não é o mesmo? Ou seja, a forma de organização da sociedade está precisamente baseado na iniciativa e na liberdade de escolha, que enquanto tal é imprevisível nos seus resultados. Agora, nós temos que resgatar a ideia de que a igualdade deve fazer parte, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei, deve fazer parte do modo mesmo de organização da sociedade. E, portanto, me parece que o grande debate que se coloca hoje é um debate pela formação da opinião pública. Sociedades democráticas são sociedades baseadas na opinião pública. Se a opinião pública estiver de acordo com uma mudança, essa mudança vai se produzir. Se não, não. Eu acho que já passou o momento, embora alguns sindicatos de trabalhadores, de empresários, ainda ficam baseados na seguinte ideia: não, vamos negociar com deputados, com senadores, com determinadas autoridades, e a questão vai se resolver. Não. Só se resolve nesse nível se a iniciativa for apoiada pela opinião pública. Claro que há casos que fogem a essa regra, são exceções à regra. Mas o que nós devemos ter presente é que a sociedade deve partir para um debate de ideias. A sociedade brasileira, me parece, uma sociedade muito rica, muito diversificada, uma sociedade muito complexa. O que nós não temos é a diversificação do ponto de vista da representação política e da representação estatal. Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade em franco processo de modernização, de disputa pela opinião pública. E o nosso Estado, infelizmente ainda, é um Estado patrimonialista e muito refém
de um tipo de aparelhamento partidário. Muito obrigado a todos, principalmente aos nossos excelentes painelistas.